sua semana foi boa e eu espero que tenha sido boa. Mas se teve lutas e momentos difíceis, nós temos que passar por isso, e quando passamos por isso, nós precisamos aprender a passar por essas dificuldades e superá-las em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra que eu julgo muito importante para nós nos entendermos e nos encaixarmos dentro do projeto de Deus. E o tema da mensagem de hoje é agentes de boas novas, tá certo? Você sabe que tem pessoas que elas são rápidas em espalhar notícias ruins, não é verdade? Você já percebeu que notícias ruins vai mais rápido, chega mais rápido, né? Quando você faz coisas boas, quantas pessoas saem curtindo e parabenizando você por fazer uma coisa boa? Não é? Você já viu quando você faz uma coisa boa? São poucas pessoas que te procuram para parabenizar pelo que você está fazendo. Agora, quando você erra, quando você dá uma bola fora, quando pisa na bola, o que acontece? Meu irmão, a crítica é rápida, não é isso? Já liga alguém para você e disse: fulano, eu acabei de ficar sabendo uma coisa que alguém me contou, que disseram sobre você. Por quê? Porque quando nós erramos, as coisas negativas, parece que algumas pessoas gostam mais das coisas ruins, das notícias ruins, do que das notícias boas. Você já contou uma coisa boa, e qual foi a reação da pessoa? Quando você conta uma coisa muito boa que aconteceu com você, as pessoas ficam felizes ou fazem aquela cara, já viu cara de invejoso, né? Você já deve ter contado uma coisa boa e alguém fez aquela cara de inveja para você, aquela cara de quem está dizendo: por que acontece com você e não comigo? Não é? E o que acontece, gente? Quando a gente começa, a gente fica meio que vacinado, não é isso, Zenilda? A gente vai ficando meio vacinado dessas coisas, aí a gente começa a ficar assim: olha, eu não vou mais contar, porque se contar, as pessoas acham que a gente está se engrandecendo, que a gente está se orgulhando, que a gente quer ser melhor do que os outros. Quantas vezes, querido, você tinha algo muito boa, notícia muito boa, mas você acha que não pode falar isso para todo mundo, porque as pessoas vão achar que você está querendo contar vantagem? Vocês estão percebendo como as coisas ruins estão superando as coisas boas? Então você começa a compartilhar coisas boas só com aquele grupo cada vez mais restrito de pessoas, né? Ou às vezes para ninguém, porque estamos vivendo um momento em que parece que nós não confiamos mais em ninguém. Então, olha, eu queria convidar você a fazer uma leitura, abrir a sua Bíblia aí, no livro lá do Antigo Testamento, o segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 3 a 9. E aí depois eu vou desenvolver essa mensagem, até fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Capítulo 7, segundo livro de Reis, capítulo 7, tá? A partir do versículo 3 até o versículo 9. Diz assim a palavra: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonaram tendas, cavalos, jumentos, deixaram o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, versículo 9:
olha, não estamos agindo corretamente. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Marca isso aí na sua Bíblia, né? O versículo 9. Esse é um dia de boas notícias. Nós não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Olha, gente, a compreensão de que não contar as coisas boas acabará vindo um castigo, né? Uma disciplina. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então esses 4 leprosos, eles voltam para o reino de Israel para contar o que tinha acontecido. Já já você vai entender toda esta mensagem. Eu começo te perguntando o seguinte: você já pensou em transformar as suas experiências dolorosas em oportunidades para abençoar outras pessoas? Certamente você já passou por experiências dolorosas, porque é impossível passar por essa vida, né, sem passar por experiências dolorosas. Todos vocês que estão aqui me ouvindo já passaram por algumas experiências dolorosas na vida? Sim ou não? Bastante, não é verdade? Você acha que essas experiências dolorosas, elas podem ajudar alguém a enfrentar experiências parecidas com a sua? Podem. Isso é muito importante. Eu pergunto também, você acha que consegue enxergar a dor do outro? Você consegue enxergar a dor do outro? Você consegue perceber uma pessoa sofrendo? Você consegue perceber que uma pessoa não está bem, que ela está passando por um momento difícil na vida? Ou você vive numa bolha para não perceber, você não quer ouvir falar de notícia ruim, você não quer ouvir falar de pessoas que estão passando por problema, você não quer saber do que está acontecendo porque você quer continuar com a sua vidinha muito boa. Minha vida está boa, não quero ouvir notícia ruim. Tem pessoas que elas fazem assim: olha, não vou ligar nada hoje, não vou acessar o WhatsApp, não vou ver rede social, não vou ligar para ninguém, porque eu não quero que ninguém estrague o meu dia, né? Não vou entrar em grupo nenhum, vou sair de tudo quanto é grupo, porque eu não quero, já chega de notícia ruim. Sabe o que é isso, querido? É você tentando viver na sua bolha, sabe? E quando você tenta viver nessa bolha, você está se isolando. O mundo que exploda, é importante que dentro da sua bolha tudo esteja bem. E às vezes dentro dessa bolha, quem é que a gente coloca? Essa bolha às vezes não sou só eu, né? É eu, minha esposa, meu filho, minha família. Então está tudo bem com a minha família, o resto que se dê mal, não é? Não estou nem aí se o mundo está caindo ao meu redor. É importante que a minha casa está indo tudo bem. Então eu vou para a chácara, vou me esconder da pandemia, vou me esconder dessa confusão, não quero nem saber de notícia ruim. Você é do tipo que busca ajudar os outros, ou você pensa apenas em se dar bem? Tem muita gente que só pensa em se dar bem, não está preocupado com o outro que está em sofrimento, até porque essa pessoa pensa assim: olha, o mundo é assim mesmo, é competição, é a lei do mais forte. Vai sobreviver quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais, quem conhece mais. Então eu tenho que, não é, guardar a minha vida, eu tenho que cuidar de mim, porque e às vezes a gente usa algumas expressões assim: olha, eu não consigo cuidar nem de mim, vou cuidar dos outros. Irmãos, nós estamos ficando muito egoístas. Nós estamos rodeados de mensagens egoístas. Nós estamos rodeados de um mundo cada vez mais individualista, em que cada um se preocupa apenas consigo mesmo, não importa o que o outro está sofrendo. Aliás, ainda tem aqueles que infelizmente se aproveitam da dor do outro, que se aproveitam do sofrimento do outro. Ou não sabemos que nesse país, por exemplo, tantos políticos, e não é de agora, se aproveitam da miséria, da desgraça, da pobreza do nosso povo, que desviam dinheiro da merenda escolar, que desviam dinheiro da bolsa que ajuda famílias necessitadas, e aquelas famílias que se dizem necessitadas, mas são na verdade acomodadas, porque preferem viver com a miséria da bolsa que sustenta. Então há pessoas que vivem da miséria dos outros, que fazem falsas campanhas,
dizendo que é para ajudar os outros, na verdade, quantas coisas são desviadas, não só pela política, mas muitas pessoas da vida civil, não políticos, também fazem isso. É a corrupção que está na natureza do homem. E aí isso faz com que a gente também fique cada vez mais receoso de participar de determinadas campanhas. Você já viu quanto que tem live solidária agora? Quem te garante que o dinheiro vai para uma família carente? Certo? Você vai hoje a um supermercado e você tem que fazer 2 compras, porque tem sempre alguém lá fazendo alguma campanha para levar para alguém. E como o mundo está tão cruel, as pessoas estão tão se aproveitando da miséria dos outros, que você fica, será que essas pessoas, realmente esses donativos vão chegar aos necessitados? Eu me lembro, por exemplo, na época da enchente, naquele município lá de Minas Gerais, qual é o nome? Brumadinho. Obrigado, porque eu estava com outro nome aqui na cabeça. Aí várias pessoas se organizaram e começaram a enviar donativos, roupas, alimentos, e aí logo descobriram pessoas que estavam escolhendo as roupas boas e ficando, e as roupas boas não chegavam para quem estava necessitado. Gente, experiências já foram feitas com ratos, e quando eles ficam com fome, eles começam a comer uns aos outros, e assim é o ser humano. O ser humano, num estado de necessidade, ele acaba devorando o outro, porque ele pensa primeiro em salvar a própria pele. Nessa mensagem eu quero levar você a refletir sobre algumas coisas, e nós vamos aprender sobre identificar saídas para situações ruins da vida. Segundo, agir de maneira coletiva e não individual. Terceiro, ajudar você a desenvolver uma atitude altruísta, não egoísta. E quarto, enxergar a oportunidade para levar boas novas. São esses 4 objetivos na mensagem de hoje. O texto que eu pedi para você ler foi o segundo livro de Reis, capítulo 7. Agora você volta ao capítulo anterior, capítulo 6, versículo 24, para você entender o contexto dessa história, desses 4 leprosos que estavam ali na porta da cidade, morrendo de fome, e que de repente vão ali para se entregar, e encontram um acampamento abandonado, cheio de comida, de ouro, de tudo o que eles precisavam. Capítulo 6, versículo 24. O 6:24 diz o seguinte: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria. 25, o cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Você já deve ter ouvido falar de cerco. O que é um cerco? Você pode pensar num cercado, não é? Nas chácaras, nos sítios, as pessoas fazem um cercado para colocar os animais ali, não é? E ficarem presos. O cerco é qualquer tipo de barreira que mantém alguém preso dentro dos seus limites. E essa era uma estratégia de guerra do Antigo Testamento, não só no mundo bíblico, tá certo? Mas na Idade Antiga, essa era uma estratégia das nações para dominar umas às outras. Eles faziam cidades fortificadas e, quando estavam em guerra, aquela nação mais poderosa cercava toda aquela cidade. Ben-Hadad era o rei assírio, e ele reuniu um exército de 120 mil soldados. Pode imaginar o que é um exército de 120 mil soldados cercando Palmas. Imagine que Palmas fosse ali em Taquarussu, né, toda com muros. Aí você imagina, porque as cidades fortificadas, elas eram construídas nas montanhas, na parte mais alta, para que elas pudessem dificultar o ataque dos inimigos e pudesse facilitar, visualizar o inimigo quando estivesse próximo. Então, estrategicamente, nós não colocaríamos uma cidade aqui
nessa planície. Nós iríamos colocar, no tempo antigo, Palmas na região mais alta, porque se nós fôssemos atacados, nós estaríamos em vantagem. Agora imagine essa cidade toda murada, toda protegida, com sentinelas em vários lugares, mais 120 mil soldados e carros de guerra ao redor da cidade. Essa era a estratégia do cerco. Eles faziam seu acampamento ao redor da cidade. Eles colocavam tendas, fazendo fogueiras, a uma distância que todos, ao subirem nos muros, iam ver a cidade toda cercada e não tinha nenhum espaço para fugir. Todo lugar, imagine, todo lugar que você subisse no muro da cidade, você olhava soldados espalhados, fogueiras e tendas, prontos para invadir a cidade. Eles também permaneciam por semanas, meses e anos cercando uma cidade. Qual que era o objetivo dessa estratégia? Era para manter o inimigo, o adversário, numa situação em que ele ficasse sem ter o que comer, sem ter o que beber. Ele iria esgotando as suas forças, esgotando os seus mantimentos, até o ponto em que ficaria mais fácil vencê-lo, porque ele não tinha mais forças. Porque é óbvio que uma cidade cercada teria mantimentos para aguentar um determinado tempo de cerco, certo? Não seria 2 dias, 3 dias, 1 mês que essa cidade iria ficar sem mantimentos. Então eles poderiam ficar meses e anos. Havia cercos que duravam 3 anos. Você imagina o que é você ficar... Bom, quem passou agora por um período, nós, principalmente no início da pandemia, os primeiros 30 dias... que todos estavam muito mais assustados, sem informação, dentro de casa, como é que você se sentia, né? Cercado, não pode sair, você não sabe muito sobre o que nós estamos enfrentando, então começa a dar aquela agonia, porque eu preciso sair de casa. Nós temos vivido um cerco, nós estamos nos movimentando, mas nós nos movimentamos com medo. Nós estamos num estado em que, mais uma vez eu digo, não adianta a gente querer viver numa bolha e dizer não vamos falar de Covid, de pandemia, porque nós vamos viver numa bolha como se isso não existisse. Existe, é de verdade, gente está morrendo, mais de 70 mil no Brasil já morreram, mais de 500 mil no mundo, e os números aumentam todos os dias e as pessoas não sabem o que fazer porque as autoridades não têm mais estratégias. Nós estamos cercados. E nós estamos com medo. Eles ficavam acampados ao redor da cidade até que a comida e a bebida de dentro da cidade acabasse, enfraquecidos, famintos. O cerco na vida da gente funciona mais ou menos assim. Você vai suportando por um tempo, você vai aguentando, você vai lutando, você tem ainda energias, você ainda tem recursos, você ainda tem algum tipo de resistência, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais o cerco continua, vai chegando um momento que você vai querendo entrar no desespero e abandonar tudo. Vai chegando um momento que você vai começando a ouvir aquela voz que vem de dentro de você dizendo: já não aguento mais. Vou entregar, não dou mais conta, vou chutar o pau da barraca, é hoje que eu acabo essa história. Pode ser o cerco sobre o seu casamento, pode ser o cerco sobre a sua vida financeira, pode ser um cerco sobre o teu trabalho, pode ser um cerco sobre as tantas tentativas que você já teve de conseguir desenvolver algo, um projeto, e toda vez que você começa, as coisas não dão certo, e quanto mais você tem um diálogo na sua família, mais confusão, mais conflito, mais briga acontece no casamento. Quanto mais você tenta unir a família, mais aparecem situações que dividem, e chega um momento, o cerco está tão grande que você diz: não aguento mais, eu vou desistir. Você já pensou em desistir, irmão? Alguém aqui já pensou em desistir em algum momento da vida? Já. Quando você pensou em desistir é porque o cerco estava tão grande que você estava dizendo para si mesmo: não consigo mais. Há uma estratégia do inimigo sobre a vida de cada servo do Senhor.
Olha como diz a Bíblia no Novo Testamento. O inimigo é comparado ao leão que faz o quê? Ele anda ao derredor de nós. Você já deve ter assistido, ou um dia assista, né, por exemplo, canais como National Geographic. Como é que o leão, ele caça? Ele não tem pressa. Ele não chega já atacando. Ele fica ali cercando a sua vítima. Ele fica de longe. Ele pode passar dias acompanhando as suas vítimas. E as vítimas no começo ficam arredias, com medo. Mas daqui um momento ela começa a olhar, naquele leão não vai fazer nada. Já tem dias que ele está aí. Esse leão, ele começa a fazer até parte do cenário. E ele está lá calmo, porque ele aguenta muito tempo com fome. E no dia em que a presa, a vítima já desistiu de ficar vigiando, é o momento em que ele vai atacar. Então entenda, um cerco na sua vida não tem um tempo certo, definido. Você precisa estar preparado para uma batalha que pode durar um dia, uma semana, um mês ou anos. Quando o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, não entenda isso literalmente. É fácil a gente dizer isso para uma pessoa que está passando uma tribulação, uma doença que vai lutar durante 1 ano. E aí você diz, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, e amanhã ela continua doente, sentindo dor. Ela começa a achar que essa palavra aí não é verdadeira. Então entenda isso. Um cerco determina um tempo, é um tempo na sua vida que você não pode prever quanto tempo vai durar. Mas uma coisa é certa, você sabe que estará sob opressão, que estará debaixo de provação, que você estará sendo vigiado e que o inimigo está tentando minar as suas forças. Então qual é a estratégia de um cerco em nossas vidas? Minar as nossas forças, acabar. O que é minar? Sumir, até você não ter mais forças. E eu vou dizer uma coisa, suas forças emocionais vão se esgotando, suas forças espirituais vão se esgotando, você não consegue nem orar mais, o seu ânimo vai sumindo, a sua vontade de lutar vai acabando. Não existe cerco fácil. O cerco é uma estratégia do inimigo para derrotar a sua vida. Não se engane com aquelas palavras, isso vai passar logo. Porque essa ideia de passar logo é para que você baixe a guarda, para que você pare de lutar. Certo? Então, muito cuidado quando você vai tentar dar uma palavra para alguém. Você tem que dar uma palavra para alguém que está passando por um cerco na sua vida. Dê uma palavra de sabedoria. Não vai dar uma palavra como quem passa um remédio lenitivo, né, que não é um remédio verdadeiro, para a pessoa se enganar. Não engane os outros. A pessoa está passando por uma doença terrível e você vai dizer, não se preocupe, isso vai acabar logo. Seja realista. Às vezes a gente tem que ser realista. Olha, vai ser um momento difícil, mas nós estaremos com você. Você vai aguentar até o fim e você vai superar. Então a gente não pode se enganar por um momento difícil, certo? Às vezes estamos passando por uma crise financeira. Olha, isso aí logo logo passa. Logo logo não. Não vamos viver numa bolha. Nós não sabemos o que nos espera num pós-pandemia na área econômica. O desemprego, essa geração que não está estudando esse ano, vai perder um ano de estudo. As pessoas que iam se formar no início desse ano, só vão talvez formar no ano que vem. É uma geração que vai ser formada e não vai ter emprego para muitos jovens, que estão aí se formando e não há emprego suficiente. É um cerco, e nós não podemos simplesmente fingir que ele não existe. Há uma estratégia do cerco. Agora, vamos avançar, porque nós não vamos ficar no cerco, certo? O cerco pode levar ao desespero, e quem entra no desespero, irmão,
acaba cometendo alguma besteira. Não é verdade? Quando você deixa o desespero tomar conta de você, você acaba tomando decisões precipitadas. Então, o segundo ponto dessa mensagem é: desenvolva atitude positiva. Aprenda a desenvolver atitudes positivas no tempo de cerco. Quando você se sentir cercado, quando você passa por um tempo de prova, quando você está passando por um momento de perseguição, você precisa ter uma atitude positiva. Nós lemos no começo, então, capítulo 7, versículo de 3 a 9. E lá falava de quê? De quantos leprosos? 4. Gente, a situação dos que estavam na cidade já era ruim, porque estavam passando fome. E esses 4 que estavam onde? Estavam dentro da cidade? Não, estavam à porta da cidade. Eles, além de estarem no cerco, ainda eram leprosos. E qual era a situação do leproso nesse tempo? Que não havia cura. Eles já eram, né, afastados, excluídos da sociedade, porque não havia cura, eles iam contaminar os outros. Então uma pessoa que pegava lepra, ela já vivia isolada, separada da cidade. Aí você começa a entender como é que Deus, né, ensina através da palavra, porque nos traz aqui 4 pessoas leprosas, ou seja, ele já estava acostumado com a dor, ele já estava acostumado com o preconceito, eles já viviam, né, isolados da sociedade. E é muito fácil dizer: eu já estou mesmo na lama, eu já estou na pior mesmo. Você já ouviu a expressão que algumas pessoas só mudam quando elas chegam no fundo do poço? E você já ouviu a expressão de uma pessoa que você acha que chegou no fundo do poço, e aí você pensa assim: eu acho que ainda não é o fundo do poço para essa pessoa. Tem gente que parece que o poço ainda é mais fundo, ele sofre, ele apanha, ele tem umas notícias ruins, mas ainda não aprendeu, o poço ainda não é o fundo para ele. Alguns não querem nem entrar no poço, mas outros parece que sempre tem um pouco mais para afundar. Eles refletiram sobre a sua condição. Por que ficar aqui esperando a morte? Versículo 3. Olha o versículo 3 aí. Por que ficar aqui esperando a morte? Gente, tem uma coisa que a gente começa a raciocinar em tempos difíceis. Eu já estou na pior mesmo. Se eu continuar aqui, se eu continuar do jeito que eu estou, se eu continuar parado, se eu não fizer nada, eu já estou morto. Então veja como a lógica oposta começa a funcionar na vida da gente. Eu já estou mesmo perdido, eu já estou mesmo... Isso aí funciona inclusive, por exemplo, para o bandido que está preso. Ele diz: eu já estou preso mesmo, já estou condenado. Ou seja, matar mais um, matar mais dois, fazer o mal para outro, para ele tanto faz, porque ele já está condenado. É assim que ele raciocina. Então ele não tem mais como, ele não pensa mais no bem, ele acha que já está condenado, então ele vai continuar fazendo o mal. Então existe uma lógica do mal que às vezes funciona na cabeça da gente. Eu já fiz besteira mesmo, uma besteira a mais, uma besteira a menos, não vai fazer a diferença. Só que esses caras aqui raciocinaram diferente. Eles pensaram o seguinte: olha, a gente já está morto mesmo. Se a gente ficar aqui na cidade, nós vamos morrer. Então, se a gente se entregar para o exército inimigo, qual é a possibilidade? Hein, pessoal? Eles podem matar a gente, porque eles estão aqui para matar todo mundo. Mas eu já estou morto mesmo se eu ficar aqui, eu já sou leproso, já estou morrendo de fome. Então, se eu tentar ir lá, o pior que vai acontecer é antecipar a minha morte. E aí eles tomaram uma decisão, agiram: vamos, pois, ao acampamento. Gente, o acampamento representa o quê? Pensa comigo, raciocina agora. O que é o acampamento? Era o quê? Era o quartel-general de quem? Do inimigo. Vamos para o coração do inimigo, vamos para o meio da batalha, vamos nos lançar onde está o inimigo. Quando você está diante de uma prova, qual é o que vem na tua cabeça primeiro? Você quer fugir do inimigo, não é verdade? Você quer ir para bem longe dos problemas. E esses caras disseram o quê? Vamos lá para o centro do problema.
Vamos lá. Gente, desenvolver uma atitude positiva, ela primeiro precisa partir de uma reflexão da realidade. Ninguém desenvolve uma atitude positiva sem uma reflexão correta da sua própria realidade. Quando é que você toma uma atitude? Quando você faz uma avaliação pessoal e diz: eu estou na pior, se eu continuar desse jeito eu vou quebrar, se eu continuar desse jeito eu vou passar fome, se eu continuar desse jeito eu vou acabar com a minha vida, então eu tenho que tomar uma atitude. Você não vai tomar uma atitude na vida enquanto você não fizer uma reflexão pessoal e uma avaliação real da sua vida, da sua condição, entende isso? Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Eu só posso tomar uma atitude a partir de uma análise da minha condição real. Ou seja, eu tenho que sair do engano. Por que algumas pessoas não agem? Porque elas continuam se enganando, elas continuam achando que está tudo bem, elas continuam empurrando com a barriga, elas continuam vivendo no mundo colorido, elas continuam criando um plano imaginário. Uma vida paralela, um mundo paralelo. Tem pessoas que estão na pior, mas parece que elas conseguem se transportar para o mundo paralelo, como se tudo estivesse bem, vivendo numa outra realidade que não é a sua. Você já deve ter visto a condição de pessoas que estão ruins, mas você conversa com elas e elas conseguem te convencer que elas estão melhores do que você. Não é assim? Você vai tentar dar um conselho e a pessoa ainda te aconselha. Você vai tentar abrir os olhos dela e ela diz que você que está enganado. Você vai tentar falar a verdade para ela, ela diz: você está mentindo, você não quer o meu bem, você está com inveja de mim. Ou então ela começa a te acusar, partir para cima de você. Quem é você para falar? Quem é você para tentar dar um conselho para mim? Pensa que eu não sei, você já fez isso, errou nisso, você já pisou na bola nisso, você é pior do que eu, quem é você para falar de mim? Então a pessoa não consegue, enquanto ela não conseguir enxergar a própria realidade, ela não muda. Eu só mudo quando eu enxergo a mim mesmo, quando eu enxergo a minha própria realidade. E foi isso que esses leprosos fizeram. Eles chegaram, eles ficaram ali parados conversando. Por isso que bêbado é difícil mudar, porque ele não consegue, se ele não está sóbrio, ele não consegue enxergar a realidade. Vai conversar com bêbado. Bêbado é rico, bêbado é o mais bonito, bêbado é o mais inteligente, bêbado, ele tem bêbado que prega a palavra, você sabia? Estava numa célula lá e chegou um cara desses que bebe, passa o dia andando aí. Ele chegou, entrou na célula, sentou na célula, daqui a pouco ele pediu a palavra e começou a ensinar. Eu tive que dizer assim: espera aí, deixa eu terminar. Até porque ele já estava pregando melhor do que eu. Então, o bêbado é a realidade de muita gente, porque o que a bebida faz? Nos tira da realidade, certo? Ela nos tira do equilíbrio, ela nos faz viver uma fantasia. Então tem gente que está assim, embebecida por uma realidade que não é a sua. Você só muda quando você está sóbrio. O que é estar sóbrio? É estar consciente da realidade, do que você está vivendo, do que você está fazendo, das consequências das suas atitudes. Então esses 4 leprosos, o que acontece? Eles passam a refletir e dizer: olha, só tem morte lá na cidade, se a gente continuar aqui a gente vai morrer, vamos fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, se você quer construir algo positivo na sua vida, você precisa parar tudo e fazer uma reflexão sobre quem você é, onde você está e onde você vai chegar se continuar nessa rota, ok? Porque se você não fizer isso, não adianta, não tem ninguém que coloque isso na sua cabeça, entendeu? Tem uma coisa que eu aprendi na vida: ninguém muda ninguém, ok? Ninguém muda ninguém. Você não vai mudar a sua mulher, nem sua mulher vai mudar você. Você não vai mudar a cabeça dos seus filhos. Você não muda a cabeça das pessoas. Nós nos autotransformamos. Nós mudamos quando nós nos conscientizamos do que somos, do que queremos. Quando temos consciência da nossa realidade e tomamos uma decisão do que queremos fazer. Então eu vou até dizer uma coisa para você: não gaste muita energia com alguém que não quer mudar.
Não se esconda. Não se esconda. Não deixe de falar quando precisar falar. Não deixe de aconselhar. Não desista. Mas tenha consciência de uma coisa: você não muda os outros. As pessoas é que tomam a decisão de mudança real na vida. Ok? Então, desenvolver uma atitude positiva é importante. Quando você está cercado em um ambiente ruim, de circunstâncias adversas e notícias negativas, você pode se entregar e desistir, pedir ajuda e depender de alguém, pensar em como vai sair dessa situação difícil. Então você pode se entregar e desistir, você pode pedir ajuda, ou você pode começar a tomar uma atitude de mudança na vida. Em qual estágio você está? Às vezes você não consegue mudar, mas quando uma pessoa pede ajuda, é um grande passo de transformação na vida dessa pessoa. É quando ela te procura e diz: me ajude, eu estou na pior. Me ajude, eu não consigo mudar sozinho. Desenvolver uma atitude positiva é importante porque gera autoconfiança. Quando você toma uma atitude, você passa a confiar mais que é possível fazer mudanças, que você pode chegar, que você pode vencer, porque esse processo foi iniciado por você. Agora, quando as pessoas fazem por você, é importante receber ajuda. Eu digo, é importante receber ajuda, mas entenda uma coisa: é preciso saber ajudar. Porque se eu não souber ajudar, eu vou começar a carregar as pessoas nas costas e elas não vão mudar. Quando você tenta carregar os problemas dos outros, você não está ajudando essa pessoa. Quando você tenta resolver o problema das pessoas, você não está ajudando de verdade essa pessoa. Por exemplo, seu filho está com dificuldades de responder o trabalho, e você vai lá e faz o trabalho do seu filho. Você ajudou? Talvez naquele momento você ache que prestou uma grande ajuda, mas você na verdade prejudicou um processo de amadurecimento e de aprendizagem na vida do seu filho, porque às vezes ele precisa tirar uma nota baixa, às vezes ele precisa até ficar reprovado. Um professor que dá uma nota para um aluno que não mereceu, que não estudou, que não se esforçou, ele não ajuda esse aluno, ele o afunda ainda mais. É muito comum, né, estudante ficar mendigando ponto com o professor. Eu até brinquei uma vez lá no WhatsApp, uma aluna pediu, mas que ela não esteja assistindo ainda, mas ela disse: professor, dá um ponto. Aí eu botei um pontinho lá na conversa. Você quer um ponto, né? Pontinho, dei um pontinho lá. A gente riu, brincou com a história. Às vezes, gente, a forma que a gente quer ajudar é a pior maneira de ajudar. Na verdade, às vezes a gente está prejudicando mais a pessoa. Então, quando eu dou um passo, eu construo autoconfiança. Quando eu dou um passo, eu entendo que eu posso dar o outro passo. Agora, se eu não dei o passo, alguém me colocou lá no lugar, eu vou continuar pensando: eu não consigo. Entendeu? Segundo, uma atitude positiva serve de exemplo. O seu melhor exemplo nas dificuldades é quando você consegue dizer: olha, quando eu passei por isso, eu dei este passo. Foi muito difícil, depois eu dei este passo. Ou seja, cada atitude sua que começa a mudar a sua realidade é um exemplo para ajudar outra pessoa. Amém? Às vezes, querido, um pequeno passo pode representar uma mudança enorme. É só você lembrar da frase do primeiro astronauta a pisar na Lua: um pequeno passo para um homem, um gigantesco passo para a humanidade. Às vezes, gente, é só um passo, é só estender a mão, é só começar a escrever o primeiro parágrafo, é só enviar o primeiro currículo, é só cortar o cabelo e tirar a barba. Um grande passo. Pessoas, quando estão escrevendo TCC, dissertação, dá um bloqueio na mente, não consegue, não tem força, não tem ideia, mas ela precisa pegar a caneta ou começar a digitar a primeira palavra, porque a primeira palavra é um grande passo. Às vezes a pessoa cria um bloqueio tão grande que ela não consegue nem colocar a primeira palavra, e ela precisa dizer: a partir do dia tal, a primeira palavra.
quando você começa a dar os primeiros passos, quando você estiver lá na frente, você vai dizer: nossa, eu preciso refazer tudo. Mas agora você está autoconfiante. Você sabe como andar. Você constrói um caráter forte quando tem atitudes positivas. O seu caráter vai se fortalecendo. Você é capaz agora de dizer: não, eu não aceito mais isso. Não, eu já sei o que eu quero. Eu já tomei uma decisão, eu não aceito mais isso. Olha como atitudes positivas mudam. Geram autoconfiança, servem de exemplo e constroem um caráter forte. Todas as vezes que você tem uma atitude positiva, quando há uma outra situação em que alguém tenta te levar para o mesmo buraco, você diz: eu já vim desse lugar. Eu não quero mais voltar para esse lugar. Vamos para o terceiro ponto dessa mensagem. Então eu já falei do cerco, da estratégia do cerco. Qual é a estratégia do cerco? Minar as nossas energias, nossas forças, para nos levar ao quê? A derrota, a se entregar. Quando eu estou num cerco, e eu já disse que um cerco, ele é rápido. Ele pode durar quanto tempo? Não sabemos, não é verdade? Então eu preciso, e quando eu estou no momento em que eu acho que tudo está perdido, que não tem mais jeito, o que eu tenho que começar a pensar? Eu tenho que tomar uma atitude. Mas que atitude é essa? É uma atitude positiva. Agora, para eu tomar uma atitude positiva, eu tenho um passo fundamental. Qual é? Eu preciso refletir sobre a minha verdadeira condição. Quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu quero ser rico, mas eu preciso ter a real condição. Eu sou pobre, desempregado, não tenho dinheiro. Então é a partir daí. Não comece a viver como rico não tendo nada. Você precisa ter a real condição. Eu quero um grande negócio, mas não tenho um centavo. Eu preciso começar com atitudes, certo? A partir da minha realidade. Não pode vender uma falsa realidade. Aí vai o meu conselho. Não sou consultor de negócios, tá? Mas se você começa um negócio, seja realista com seus clientes. Não fique vendendo uma mentira, como se você tivesse uma grande empresa com vários funcionários, que só tem você, a esposa e o filho. E alguém estava brincando comigo, acho que foi o Fernando, né? Eu não sei quem foi, mas disse assim: um é o gerente geral, o outro é o supervisor e o outro é o gerente não sei de quê, tá certo? Todos só tem função de alto, né, escalão, tá certo? Não tem nenhum empregado, ok? Então é a realidade. Vamos para o terceiro tópico para eu fechar essa mensagem, dizendo o seguinte: transforme e compartilhe. Transformando e compartilhando. Refletiram os 4 leprosos, refletiram o seguinte, mais uma vez: não estamos agindo certo. Veja o que aconteceu. Eles foram lá para o acampamento, não foi? Quando eles chegaram no acampamento, primeiro, qual era a realidade que eles esperavam? Eles sabiam que o exército tinha fugido? Não. Então o que eles esperavam? O pior. Gente, você já entrou numa situação esperando o pior? Isso é ser realista, viu? Às vezes você vai para concorrer a uma vaga em que você sabe que você é o pior candidato, que você é o menos qualificado, que você é o que tem menos condições. E aí você não adianta ir lá sonhando que você é o melhor, não. Você tem que ir lá, sabe, esperando o pior. Os caras estão melhores, mais preparados, estudaram mais. Só que eu não vou desistir, mas eu também não vou me enganar. Gente, sabe quem é o maior inimigo de nosso crescimento, de nosso amadurecimento, de nossa superação? Nós mesmos. Nós nos auto-sabotamos, tentando viver uma realidade que não é a nossa, tentando nos enganar. Enquanto a gente tenta se enganar, o que acontece? O pior é que nós criamos uns mecanismos de que a gente quebra a cara e continua quebrando e não aprende, porque a gente cria uns mecanismos de fingir que não houve nenhum problema, ok?
Mas avancemos. Então eles foram lá, e quando eles chegam lá, o exército tinha fugido, porque o Senhor já havia feito a obra, e eles já tinham, o exército ouviu um barulho, e imaginou que o exército de Israel, que o rei de Israel havia contratado outro exército, e aí eles fugiram todos. Eles temeram ao Senhor. Eles começaram então a entrar numa tenda, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram comida, e aí levaram tudo que podiam, já foram para outra tenda, já foram pegar tudo, e de repente eles param e começam a refletir: a gente não está fazendo a coisa certa não. Hoje é um dia de boas novas, de boas notícias, e nós não podemos deixar de falar delas. Nós precisamos voltar, nós precisamos ir até a cidade e dizer para o rei o que aconteceu, e contar para todo mundo que o exército fugiu, que tem comida para todo mundo. Nós não podemos ser egoístas e ficar com tudo isso só para nós. Nós não podemos chegar na vitória e achar que é tudo nosso. Nós precisamos dividir essa notícia, nós precisamos dividir essa vitória. Eles temeram ao Senhor, eles disseram aí no versículo 9: se esperarmos até amanhã, seremos castigados. Preste atenção nisso. Deus te dá vitórias, e Ele quer que você compartilhe essas vitórias com as pessoas, e quando você deixa de agir assim, Deus vai cobrar de você. Entenda uma coisa, irmão: Deus nunca nos dá algo sem um propósito. Amém? Tudo que Deus coloca nas suas mãos tem um propósito. Você já leu a parábola dos talentos? O Senhor deu uma quantidade para uma, quantidade para outra, para cada uma quantidade, mas o propósito era o mesmo: multiplicação. E Deus cobra de cada um conforme lhe foi atribuído. Deus é justo, Deus não vai cobrar de você mais do que o outro. Deus vai cobrar de você proporcionalmente aquilo que Ele entregou a você. Amém? Então, se Deus te deu muito, Ele vai te cobrar. Se Deus te deu pouco, Ele vai te cobrar na mesma medida, na proporção daquilo que Ele entregou para você. Eu pergunto para você: o que é que você está fazendo com as suas conquistas? O que você tem feito com as coisas boas que Deus tem dado a você? O que é que você tem feito com as vitórias que Deus tem dado a você? Veja o senso de urgência no versículo 9: vamos imediatamente. Imediatamente. Quando Deus te der algo, quando Deus te der uma vitória, quando você chegar lá, não deixe para depois, não fique esperando para o ano que vem. Comece a compartilhar aquilo que Deus tem te dado, as conquistas que Deus tem te dado. Comece a abençoar a vida das pessoas com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Faça isso diariamente em nome de Jesus. Conte para as pessoas, espalhe para as pessoas, comece a ser um agente de boas novas, comece a dividir com as pessoas as conquistas que Deus te deu. E você só tem um jeito de falar de vitória: é contar a parte da batalha, é contar a parte da luta. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente só quer contar a vitória, mas se você só conta a vitória, você não vai ensinar as pessoas como conquistar a vitória, porque elas precisam saber como você ralou, como você sofreu. Para você contar a vitória, você precisa falar de quantas noites você chorou, de quanto tempo você esperou, de quantas vezes você pensou em desistir, de quantas vezes você tentou e errou, de quantas vezes você chutou fora. Pare de viver na ilusão e criar uma ilusão para as pessoas de que as coisas são fáceis, de que as coisas são dadas. Tudo é com luta, conquistado com luta. E não adianta você ensinar a vitória sem ensinar a batalha, as derrotas. Não crie uma ilusão na cabeça das pessoas de que tudo na sua vida sempre deu certo, porque você vai ensinar muito mais através das suas derrotas do que através das suas vitórias.
Porque quando uma pessoa nos ouve, ela já passou por tantas derrotas, ela quer saber, será que você errou também o tanto quanto eu errei? E quando você começa a contar o quanto que você errou, ela diz, então eu vou continuar, eu vou tentar, porque se você caiu tantas vezes, se levantou tantas vezes, e hoje você está aí de pé, e você está aí vitorioso, então tem uma chance para mim, eu também vou conseguir. Aleluia. Querido, compartilhe as boas novas. Você, eu, somos um desses 4 leprosos, que um dia já passamos por rejeição, que um dia já passamos por negligência, que um dia já ficamos à margem da cidade, que um dia já entramos na crise esperando a morte, porque eles estavam lá esperando a morte, que um dia olhamos no espelho e enxergamos quem nós éramos, uma tragédia, uma miséria, uma tristeza, uma vergonha. Mas eu quero ser esse leproso, que um dia fui pobre, miserável, nu, faminto, mas encontrei comida, riqueza e bênção daquele que tem todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu sou aquele leproso que um dia Deus estendeu a mão e curou, e levantou, e deu a bênção dele, e derramou a graça dele sobre a minha vida. Eu não posso me calar, sendo eu objeto da bênção do Senhor, da graça do Senhor. Glorifique este Deus todo-poderoso, porque você é esse leproso restaurado e curado em nome de Jesus. Eu só não sou mais o leproso que fica à margem da cidade. Eu sou o leproso que encontrou as riquezas e as bênçãos do Senhor. Aleluia. Agora, não seja um leproso que encontra as riquezas e fica para si. Você precisa voltar e contar o que Deus fez na sua vida. Eu encerro com um versículo para a tua reflexão. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluias! Querido, tudo que Deus fez na sua vida é para derramar na vida dos outros. Amados, alguns crentes não conseguem abençoar porque não estão cheios. Eu só posso abençoar os outros quando eu começo a transbordar. Um copo que vai sendo cheio, ele vai transbordando e vai enchendo a vida dos outros. E eu peço a você, deixe-se encher do Espírito Santo e das bênçãos de Deus e da graça de Deus. E quando você estiver transbordando, mais e mais pessoas vão ser abençoadas através de você. Entenda uma coisa, Deus quer abençoar outras pessoas através de você. Amém? Entenda uma coisa, nada do que Deus te deu é para ti. Tudo que Deus te deu vai além de você. Você entende isso? Diga comigo, tudo que Deus me dá vai além de mim. Por que vai além de você? Sabe por que uma pessoa muito rica começa a ajudar pessoas? Porque o que ela tem vai muito mais além do que ela precisa. Você acha que você pode ficar tão rico, que nunca o dinheiro vai ser suficiente para você? Tem pessoas que já superaram isso. E elas chegam a entender que elas não precisam de tanto. E elas começam a perceber que elas podem fazer algo para mudar a sua realidade. Você só vai mudar a sua realidade quando você chegar a transbordar, quando você achar que já tem suficiente. Uma pessoa faminta, ela só pensa em matar a fome, ela não pensa em alimentar o outro. Mas quando ela está saciada, ela sabe que precisa alimentar outras pessoas. Mas uma pessoa altruísta,
Ela sabe que não pode matar a fome dela e ver o seu parceiro morrer de fome. Ela divide junto. Deus chama essa igreja para ser agente de boas novas. O mundo já tem notícias ruins demais. As pessoas já estão vivendo debaixo de condenação. As pessoas já estão vivendo debaixo de preconceito. Já estão vivendo numa miséria. Já estão vivendo com as notícias ruins. E quando eu digo que você é um agente de Deus para dar boas novas, não é para você mentir. Não é para você iludir as pessoas. Mas é para você ser o instrumento de Deus para mostrar como Deus vai abençoar a vida dessa pessoa, porque abençoou a sua vida e você venceu e superou. Amém? Nesse momento, eu quero orar contigo, querido. Quero orar por você. Quem está me ouvindo hoje, quem está aqui conosco hoje, eu quero falar primeiro com vocês que estão aqui hoje.